Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é Ilka Santos, filha do Deus Altíssimo. Mais uma palavra para te encorajar, para te animar, para te levantar e para te ajudar a saber quem você é em Cristo. Fique comigo aí até o final desse vídeo, assista, ouça e coloque em prática e com certeza a sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero ler com vocês aqui em 1 João 4,18, que diz assim: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Antes eu lia tanto isso aqui, eu ouvia tanto falar sobre o amor do Pai, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas eu não conseguia entender, eu não conseguia mensurar que amor era esse que me fazia vencer o medo. Porque o medo vinha sobre a minha vida e o medo me paralisava, né? O medo da opinião dos outros, o medo da crítica, o medo do fracasso, o medo de ser rejeitada, o medo de ser ridicularizada, o medo de não ser boa o suficiente. Então eu não conseguia entender como que esse amor expulsava o medo, ou seja, me fazia vencer o medo, porque na prática isso não era verdade na minha vida. E muitas vezes eu questionava, né? Eu falava, meu Deus, tira esse medo de dentro de mim. Arranca esse medo de dentro de mim. Mas o medo não saía. O medo, ele continuava lá, mesmo diante de práticas espirituais, mesmo diante da comunhão com o Pai, mesmo diante de meditação na palavra, declaração da palavra, mesmo diante de todas as práticas espirituais, eu não conseguia transpor o medo. E eu ficava revoltada porque eu tinha consciência de que o medo me paralisava muitas vezes. Eu até começava algumas coisas, mas no meio do trajeto vinha certas situações que me paralisavam. O medo de errar, o medo da crítica, o medo da rejeição, ou seja, todas aquelas informações que estavam lá no meu subconsciente eram mais fortes do que eu. Então, durante muito tempo, eu chorava, eu orava, eu fazia propósitos para que esse medo fosse arrancado de mim. E esse medo nunca foi arrancado de mim. Inclusive hoje esse medo também não foi arrancado de mim. Mas o que eu aprendi nessa jornada, o que eu aprendi com a renovação da mente, com a revelação da graça, com o conhecimento de quem é esse Pai, de quem eu sou nesse Pai, todas essas revelações revelaram a minha identidade nele. Todo esse entendimento da graça, do evangelho da graça, do evangelho do amor, do evangelho do feito, do evangelho que tem a ver com o que Jesus fez e não com o que eu faço, todo esse entendimento revelou a minha identidade nele. Então eu comecei a andar, a viver, a pensar nessa identidade. E comecei a, mesmo com medo, mesmo insegura, mesmo com dúvida, a sobrepor o medo com o que Deus diz a meu respeito. Exemplo,
Eu agora estou nesse momento gravando um vídeo, tá certo? Você que está aí me ouvindo, que está aí me assistindo, pensa assim, nossa, a Ilka não tem medo, a Ilka é tão segura, a Ilka tá ali, Ilka... Não. Todas as vezes que eu vou gravar um vídeo, eu decido transpor o medo. Passar por cima do medo. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não sou o que eu sinto. Eu não sou o que está registrado lá no meu subconsciente desde a infância. Eu sou o que Deus diz que eu sou em sua palavra. Então eu não olho mais para os meus sentimentos. Os meus sentimentos estão aqui latentes. Os meus sentimentos estão aqui aflorando, dizendo não grave esse vídeo porque você vai ser criticada, você vai ser rejeitada, você vai ser ridicularizada, você não vai ser aceita. Mas eu decido passar por cima desses sentimentos e gravar o vídeo. Eu governo sobre minhas emoções, entende? Então, quando você descobre que é amado pelo Pai, que o Pai te ama, que o Pai te aprecia, que o amor dele por você independe das suas performances, independe do seu fracasso, do seu sucesso, independe de você. Ele te ama e ponto. Quando você descansa nessa revelação desse amor, aí então você sobrepõe o medo. O medo ele não vai embora. O medo ele não some. Você decide passar por cima dele, passar por cima dessas mentiras com a verdade de quem você é em Cristo. Você não mais segue os seus sentimentos que te fazem parar com medo do fracasso. Porque você fracassou, vem uma lembrança lá no seu subconsciente para que você não faça certa coisa, porque você vai fracassar novamente. Então aquele medo é tão forte que você para. Esse medo vem sobre mim. Vem sim. Todas as vezes que eu tenho que romper, que eu tenho que me expor, que eu tenho que recomeçar, que eu tenho que tentar, que eu tenho que confrontar alguma situação ou alguém, todas as vezes que eu tenho que empreender algo novo, o medo vem muito forte. E o que é que eu faço com esse medo? O que é que eu faço? Eu governo sobre ele. Porque o meu Pai, o seu Pai, ele nos deu o domínio, o governo sobre as nossas emoções. Eu agora reino. Eu agora ordeno. Eu agora dou ordem às minhas emoções. Não só falando, mas me comportando como realeza e como autoridade que sou. Eu governo sobre as minhas emoções, ignorando-as. Principalmente as emoções desalinhadas com a palavra. As emoções saudáveis, as emoções que já estão alinhadas com quem eu sou no espírito, essas emoções eu devo ouvi-las. Mas as minhas emoções pautadas, fundamentadas nos traumas, nos complexos, nos fracassos, essa sim eu tenho que lançar fora. Essa sim eu tenho que sobrepor. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo.